Capítulo 8. Fazendo as pazes com Deus. Aqui peço licença para falar um pouco sobre a minha fé e os ensinamentos que me permitiram fortalecê-la. Se você não acredita em Deus, sinta-se à vontade para pular esse capítulo. Esse trecho do livro é um testemunho de fé, que não tem a intenção de lhe converter ou fazer acreditar naquilo em que eu acredito. Escrevi nos parágrafos a seguir a minha visão sobre o que é fé e também sobre como fazer o uso dela em nossas vidas. Às vezes, noto que as pessoas têm uma necessidade de classificar a fé de alguém. Quando me perguntam qual é a minha religião, eu respondo: Deus. Gosto de ler a Bíblia e tentar tirar dela os ensinamentos para me guiar na vida. Gosto de ir a cultos e missas, onde pastores e padres dividem a sua fé do seu jeito. Respeito todas as formas de crença e tento receber delas aquilo que me faz bem. Converso sobre fé com amigos de praticamente todas as religiões, sempre respeitando os seus dogmas e opiniões. Quem sou eu para questionar a fé ou a crença de alguém? Sempre gostei de aproveitar o tempo das viagens, quando estava dirigindo ou como passageiro, para ouvir audiolivros. E certa vez estava ouvindo um audiolivro do Leonard Boff, onde ele citava um trecho de um diálogo dele com Dalai Lama, e a sua mensagem era de que a melhor religião é aquela que lhe faz melhor. Filtro de cada religião aquilo que acredito que me aproxima de Deus, aquilo que me ajuda a cumprir as missões que Ele me deu. Algumas pessoas criticam o fato de se misturar coaching com religião ou espiritualidade, mas, no meu entender, esses dois assuntos falam sobre um só tema: a vida e um viver melhor e mais feliz. Ambos promovem transformações internas para que os resultados externos sejam alcançados. E também nos permitem ter um autoconhecimento mais amplo, nos preparando continuamente para enfrentar e superar os desafios da vida de um jeito bom e que nos faça bem, falando com Deus. Eu estava andando nos jardins do Cefet, onde dava aulas como professor federal concursado, e fiz uma oração. Nesses momentos, eu me imagino conversando de verdade com Deus. E naquela conversa, eu dizia que não tinha a menor ideia sobre onde estaria a minha realização profissional, mas tinha certeza de que ela não estava no meu emprego atual. Caminhando por aquele jardim, encontrei um pedaço de papel meio rasgado no chão, com os seguintes dizeres: um caminho é só um caminho, e não há desrespeito a si ou aos outros em abandoná-lo, se isto que o coração nos diz. Examine cada caminho com muito cuidado e deliberação. Tente-o muitas vezes, tanto quanto julgar necessário. Só então pergunte a você mesmo, sozinho, uma coisa: esse caminho tem coração? Se tem, o caminho é bom. Se não tem, ele não lhe serve. Um caminho é só um caminho. Carlos Castaneda. Com aquele papel na mão, fui à direção do Cefet e pedi o termo de exoneração. Os amigos que fiz como professor me aconselharam a não pedir demissão, empurrar o emprego com a barriga, deixar as aulas prontas e repeti-las ao longo dos anos. Encontre um hobby, trabalhe com mais alguma coisa, mas não peça demissão desse emprego seguro, estável e que paga bem. Ainda que eu fosse um professor medíocre, por pior que fosse a minha performance no exercício da minha função, jamais seria demitido de um cargo público. Bastava encarar aquele emprego como uma aposentadoria
e ir empurrando com a barriga até me aposentar de fato. O problema é que eu olhava para a minha vida e não estava disposto a desperdiçá-la com uma vida medíocre. Para algumas pessoas, aquele emprego seria excelente, mas para mim, aquela vida não fazia o menor sentido. A maior parte da minha família também não me apoiou nessa decisão, mas trabalhar com algo que não lhe traz realização, onde não se encontra prazer no que se faz, é a mesma coisa que casar com alguém sem amar essa pessoa. É um casamento por conveniência, visando os benefícios secundários, que não de viver uma vida plena e feliz. Falando em casamento, o mesmo processo de se manter em uma situação de conforto, em um emprego infeliz, acontece com as pessoas que mantêm um relacionamento infeliz por medo do que pode perder e se concentrando pelo pouco que aquela relação traz de coisas boas. Termo de exoneração assinado, fui para a batalha encontrar aquilo que me traria uma realização profissional. No mesmo mês da minha demissão, eu já tinha sido contratado pela BVQI, hoje BBC, o maior certificador ISO 9001 do mundo, e atuava nas unidades da Transpetro, subsidiária da Petrobras, em vários estados do Brasil. Poucos meses depois, eu ganhava o triplo do meu salário anterior e estava mais satisfeito com a minha vida profissional. Foi um grande desafio começar a carreira de consultor e auditor, o que me demandou muito empenho para aprender normas com o ISO 14001 sobre gestão ambiental e a OHSAS 18001 sobre saúde e segurança do trabalho. As técnicas de aprendizagem, leitura dinâmica, memorização e os mapas mentais foram úteis para que eu conseguisse adquirir uma quantidade grande de conhecimento em muito pouco tempo. Sempre me lembro dessa passagem da minha vida, quando me deparo com coaches que estão vivendo uma vida medíocre, desperdiçando tempo, energia e talento, com trabalhos com que eles não se identificam e que mantêm neles por puro comodismo ou medo. Caso se decida a fazer uma mudança profissional ou em qualquer outra área da vida, não precisa ser algo brusco e impensado. Deve planejar e definir estratégias para que os riscos dessa transição sejam reduzidos. Mas viver uma vida onde as ações do seu realizador não estão alinhadas com o objetivo do sonhador, isso certamente o levaria para uma vida infeliz e frustrante.